A gente ouve muito no mercado pessoas falando assim, que o Brasil é atrasado, que o Brasil é isso. Mas eu ouvi uma observação esses dias que ele falou assim: tem o lado ruim do Brasil ser atrasado e tem um lado bom. Quando chegou no Brasil, por conta deles terem visto todos os problemas que aconteceram lá fora, então já chegou evoluído no Brasil. Quando foi implantado no Brasil, já teve um salto interessante. Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, meus amigos, Pedro Vasconcelos aqui do Instituto Solar, e hoje nós vamos falar de engenharia mecânica. Vamos navegar no mundo da mecânica com o tema do nosso papo, tudo sobre estruturas de fixação para módulos fotovoltaicos. Quem vai estar com a gente aqui hoje é o nosso amigo Tiago Moreno. Ele é engenheiro mecânico, é especialista aí na área de fixadores e vai estar trazendo aí bastante do seu conhecimento aqui para a gente hoje. Tiago, seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa bater um papo bem legal hoje. Muito obrigado, Pedro. Mais uma vez, obrigado pelo convite e espero ajudá-lo e ajudar os amigos com um pouco do conhecimento que eu tenho. Maravilha, cara. A sua resposta aqui é grande porque hoje eu diria que seria o primeiro episódio que eu vou tender a dar uma ênfase maior para o lado da engenharia mecânica. A gente fala aqui muito sobre a parte comercial, bastante sobre a parte de engenharia elétrica, e nem sempre a gente trata sobre o assunto da mecânica aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai dar ali um foco exclusivo para isso, até porque não é todo dia que a gente rouba ali um engenheiro mecânico do mercado de energia solar para vir falar com a gente, né? Então, fico feliz a gente estar entrando nesse tema. Não sei se você sabe, eu sou técnico em mecânica industrial e gosto muito, se a gente estava conversando agora há pouco, né, sobre extrusão e tudo mais, são processos de fabricação que eu admiro, acho muito bacana quem trabalha com isso. Existem as suas complexidades, existem seus desafios, então, para quem também é entusiasta, assim como eu, acredito que hoje vai aprender ou relembrar alguns pontos importantes sobre isso. Mas, Thiago, cara, se apresenta aí para a gente te conhecer. Deixa eu entender quem que é o engenheiro Thiago Moreno. Certo. Basicamente, vou resumir um pouco da história, tá joia? Eu sou natural de Marialva, Paraná, ao lado de Maringá, ali para quem não conhece. Então, me formei na capital do estado, em Curitiba. Atuei por 5 anos no ramo de implementos rodoviários, fazia semi-reboques, fabricava, então, era da parte de projetos de carretas. Depois eu trabalhei por 2 anos no ramo de ônibus, então continuei fabricando esses ônibus rodoviários, né, seriam esses ônibus para viagens. É, Foi quando eu recebi o convite para ir para o Solar. Então, lá em 2019, eu recebi o convite. Basicamente, eu fui convidado para desenvolver uma estrutura tracker de uma empresa. Então, esse foi o meu primeiro contato. Como eu já tinha todo esse know-how da parte de projetos, a parte de industrialização, como fazer, então eles me convidaram para desenvolver esse projeto. Acredito que foi um dos primeiros projetos 100% nacionais, vamos dizer, porque a gente sabe sim que já tinham empresas no mercado brasileiro, porém eram projetos multinacionais que trouxeram o projeto de fora e desenvolveram para as características brasileiras. Então, o nosso foi um projeto 100% brasileiro. Para não falar 100%, alguns itens foram importados por conta de fornecedores, por não ter o fornecimento nacional mesmo, mas o que pôde ser desenvolvido no país, nós desenvolvemos. Cara, legal. E isso entra até ali num ponto de indústria brasileira, né? Quando a gente fala disso, porque nem sempre a gente tem tudo à nossa disposição e muito comumente é preciso você importar alguns elementos, né? Exatamente, exatamente. Eu estava até. A gente ouve muito no mercado, até pessoas falando assim, que o Brasil é atrasado, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo. Mas eu ouvi uma observação esses dias em uma entrevista que foi muito interessante, que ele falou assim: tem o lado ruim do Brasil ser atrasado e tem um lado bom, porque, por exemplo, ele estava comentando alguns itens da telefonia móvel, se não me engano, que foi desenvolvida muito melhor lá fora
E aí, quando chegou no Brasil, por conta deles terem visto todos os problemas que aconteceram lá fora, então já chegou evoluído no Brasil. Quando foi implantado no Brasil, já teve um salto interessante. Então, acredito que um pouco na indústria também a gente vê, acredito que vem acontecendo no solar também isso, né? Que o solar se desenvolveu muito antes lá fora do que aqui. Eu estava vendo até essa semana um mapa ali, né? Quem que eram os líderes do solar. Então começa lá por Japão. Aí como foi mudando? O Brasil ele entra no cenário ali por volta de, eu estou falando em números expressivos, ali por volta de 2015, 2018, se não me falha a memória, e começa a ter um desenvolvimento, e aí já vai para o topo ali, né, para a cabeça que hoje nós estamos. Então é interessante, né, essa parte também de mesmo nós termos esse delay no desenvolvimento de algumas tecnologias, alguma coisa, quando consegue se desenvolver no país, muitas vezes a gente dá um salto e não passa pelas mesmas dificuldades que o pessoal passou lá fora. Legal, já dá para pular ali alguns perrengues do início, né? E tem um Exatamente. detalhe, né? A parte de indústria, errar é muito caro, né? É muito. Errar é muito caro, porque a gente vai até falar mais na frente aí, por exemplo, de um processo de extrusão. Seria até legal se tu compartilhar um pouco a questão de investimentos, né? Pô, o cara, eu sei que às vezes você vai trabalhar com plástico, né? Que é muito mais comum do que Injeção. fazer extrusão de alumínio. Muita gente hoje fabrica coisas ali básicas de plástico, trabalha com injeção. Todo mundo fala, pô, um molde para você desse tamanho aqui, de uma tampa de um negocinho, é 100 mil reais. É E caríssimo. aí, e aí a gente sempre escuta números altos para esse tipo de coisa. Imagina tu errar, né? Esse molde. Exatamente. Então tudo da indústria pode sair muito caro. Mas tu falou uma coisa aí já na tua introdução de apresentação, que tu trouxe lá do mundo ali de caminhões, cargas pesadas, né, e tudo mais, carretas. Tu trouxe um know-how de projeto e industrialização. Me fala um Industrialização, pouco processo. me fala um pouco sobre isso aqui, um pouco sobre projetos mecânicos, a importância disso. Porque assim, quando eu vim para somar uma equipe que já estava na empresa, uma equipe de engenheiros civis e uma equipe de eletricistas e demais engenharias pertinentes ao projeto. Automação. é, Só que cada um dentro da sua área tem uma visão, claro. E eu, por ter então, me formado e me criado dentro da indústria, então tu fica meio pragmático. Então tu já fica naquela, sempre pensando nas caixinhas do processo, como que eu posso fazer isso daqui para melhorar, para se tornar mais barato, para ser mais eficiente. Então, eu já vim com essa visão quando foi desenvolver o projeto, quando eu vim somar essa equipe, já pensando nesses processos. Poxa, como que a gente faz? Nós temos capacidade, já fugindo, quais são dentro do estado ou dentro da cidade, quem que consegue nos fornecer material com essas geometrias, já pensando nesse formato, porque assim, lógico, dependendo do polo que você está, você tem algumas facilidades que em determinados polos tu não pode ter. Então, por exemplo, eu tô num polo de Joinville, Santa Catarina, que é uma região industrial. Eu estou num polo de Curitiba. Eu estou em um polo ali de São Paulo industrial. Você tem diversos fornecedores que podem facilitar na hora de fornecimento de alguns itens. Quando você vai começando você está mais distante desses centros, você já começa a ter mais dificuldades. Então, nós desenvolvemos o projeto já pensando nessas possíveis dificuldades. Lógico que foi comprado itens de fora, sim, tem todo um trabalho, que aí você tem que ir lá desenvolver fornecedores mais distantes, porque aí tem a parte da logística também, que muitas vezes eu vejo que o pessoal acaba não colocando na ponta do lápis o todo. Então, ele olha simplesmente cotação por cotação, proposta por proposta. Mas espera aí, tem a logística, não tem a logística, o que vale a pena? Porque quando você eu até falo sempre para os nossos clientes, quando vai comprar, você quer, eu quero comprar de uma empresa que está distante, a proposta mais barata. Então, você já tem que pensar minimamente em volume.
Geralmente parece que é óbvio, só que muitas vezes algumas pessoas pecam nisso não pensando no volume. Então você compra um negócio que está longe, a hora que você vai colocar o frete, embutir o frete, toda essa parte logística acaba não compensando tanto. Então, às vezes, vou ter que trazer para comprar algo mais próximo, ou eu trago para um fornecedor mais próximo, esse tipo de coisa. Às vezes também tem algumas estratégias, se juntar. Nós não fizemos nesses projetos, mas acredito que é pertinente ao pessoal do solar. Muitas vezes, eu quero comprar determinado item, mas eu preciso de volume. Se juntem em 2, 3 empresários ali, 2, 3 integradores, 2, 3 empresas, CNPJ, CPFs, e comprem em maior volume. Então, muitas vezes você consegue ter uma economia. São algumas das soluções que eu vejo que, dependendo, o pessoal faz isso muito no aço. Às vezes se reúne em grupo de empresários para comprar o aço para poder comprar direto lá na siderúrgica. Que aí você já começa a pagar um preço mais atrativo, entendeu? Se você não tem aquele volume expressivo, né, de pedido. Legal, são estratégias de otimização, né? Aí. Mas, Exatamente. cara, tu já entrou no solar com um baita de um desafio, né? Que Sim, já era tratar ali com tracker, que é um assunto que ainda hoje poucas pessoas dominam, né? Porque tem suas peculiaridades, e aí ainda mais vindo ali para uma fabricação nacional, você não tem 100% de tudo à sua disposição. Conta um pouquinho aí como é que foi essa jornada, esse desafio. Foi bem sucedido, foi mal sucedido, foi... Enfim, deixa a gente ter uma visão geral aí de como que foi esse desafio de uma fabricação nacional de um produto que é tão conhecido por ser importado, né, de fora. certo, exatamente. Acho que a primeira consideração que tem que ser feita quando vai se falar de carport e vai falar de tracker, só coloquei o carport aqui também, você tem que, você tem que separar de estrutura solo comum fixa ou estrutura telhado. Porque senão você começa a se pegar aos números. São produtos diferentes. Não fique fazendo essas considerações. Eu sei que muitas vezes você vai ter que fazer por conta do investimento. Eu vou colocar uma estrutura solo fixa, eu vou colocar uma estrutura solo tracker. Com certeza, às vezes você vai se pegar nesse. Mas se você for para a escolha do tracker, porque eu vou ter um ganho maior de geração, que eu vejo muito no mercado, o pessoal assim, nós fizemos estudos, isso eu vou falar o que eu vi na prática, tá? Então, até se alguém tiveram outras experiências, fica interessante, depois pode comentar aí, trazer esses assuntos para a gente, porque assim, na prática nós fizemos estudo, tiveram meses que chegou a dar 30% a mais de geração em relação à estrutura fixa. As duas lado a lado ali montadas. Porém, ao longo desse período, deu uma média ali de uns 18%. O que eu sugiro que eu não vejo no mercado o pessoal fazendo? Às vezes você vai ver as empresas mais que estão lá em cima, geralmente eles trabalham com esse número. Tentar vender algo em torno de 15% a mais de geração, porque vai ter a diferença ao longo do ano, né? Então, vai ter meses que geram mais, meses que geram menos. Então você vai ter toda essa diferenciação. E tentar vender, porque o que acontece? É melhor tu vender um número menor e depois entregar um pouquinho a mais, porque também tem o tracker. Se o tracker, ou tracker, igual alguns também pronunciam o tracker, parar, você vai ter uma perda de geração. Eu tive que fazer uma manutenção em algumas linhas. Então, que acontece muito mais do que na fixa. Então, a manutenção, outra tratativa que tem que ser totalmente diferente do tracker para fixa, gente, vamos trabalhar com manutenção preventiva. Isso é uma característica do brasileiro, trabalhar com manutenção corretiva. Então, ele só quer fazer a manutenção. Peraí, parou a minha máquina e estragou. Aí peraí, eu acho que tem que fazer alguma manutenção. Mas espera, não estava fazendo, não estava se comportando de uma forma diferente, não estava fazendo algum barulho diferente, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes as equipes não têm essa atenção devida, e aí começa o que acontece, porque assim, uma fixa, para dar problema numa fixa, ou foi alguma coisa de projeto, fundação, esse tipo de coisa, ou mau aperto acontecer, então você vai ter uma manutenção de reaperto, ou algum sinistro que aconteceu por conta de rajadas de vento, né? Que aí tu já vai para quase uma substituição das peças. Tracker não, tracker você tem que fazer lubrificação,
você tem que ir lá ver reaperto, você tem que ir lá conferir se realmente aquela programação da automação que está mandando ali para o seu motorredutor, ela está trabalhando de acordo, se os ângulos estão ok, se tudo isso daí está funcionando conforme deveria. Então, essa atenção é muito interessante ter e trazer essa consciência para o pessoal, porque muitas vezes eles querem tratar o tracker como uma fixa. Por exemplo, teve acho que depois você vai até perguntar sobre isso daí, alguns exemplos que foram mal sucedidos. É tratar exatamente igual a fixa, e a fixa te permite algumas regulagens que a estrutura tracker não vai te permitir. Porque você já vem com o produto com furação, é quase tudo, a tolerância é milimétrica dentro de um projeto de tracker, e dentro de uma fixa, ele também deveria, porém você tem liberdades. Então, mesmo se eu quiser colocar um pouco inclinada a fixa, esteticamente não ficou tão bonito, mas ele funciona, não vai afetar muitas vezes a vida útil daquela estrutura. Agora o tracker, se ele estiver desalinhado, se uma coisa está puxando para um lado, o motorredutor está puxando, ele começa a retorcer toda a estrutura. Certo? Tu falou que às vezes um erro é o cara comparar, né, a estrutura fixa com o tracker, e é interessante porque é que nem compra de carro, né? Eu posso comprar um Fiat Uno ou uma Lamborghini. Ambos são carros, ambos vão me levar de um ponto A para um ponto B, vão cumprir a sua função. Mas os Exato. dois têm preços completamente diferentes e propostas diferentes, né? Agora tu Características características, custos com manutenções são completamente diferentes, totalmente né? diferentes. Acho que é uma forma da gente comparar é lembrar de carro, né? E fazendo aqui uma rápida pausa para mandar um grande abraço para os nossos amigos da distribuidora maior do Norte e Nordeste, Soul Energy, eles que estão patrocinando este episódio e estão com promoção super bacana, que é o Verão de Energia Turbinado, onde eles estão aí turbinando com premiações e campanhas que estão envolvendo Canadian Solar e os equipamentos da Solis. Então, tá rolando aí uma promoção com fogões cooktop de 2 e 4 bocas, e esse fogão de indução também pode ser seu. Então entra lá no site deles, vai estar aqui na descrição desse vídeo, já acompanha essa promoção aí do verão turbinado e participa, né, e aproveita para conhecer o que, na minha opinião, é um dos melhores portais aí de compra de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Se liga, hein? Tu falou uma coisa em relação ao brasileiro, ele tem o hábito, né, de pensar mais em manutenção corretiva do que preventiva, né? Eu acho que a manutenção preventiva, a gente tem muita mentalidade de escassez, né? Então, tipo assim, eu já ganho pouco, então não vou ficar gastando com isso. Eu já estou extraindo pouco aqui, então não vou ficar botando mais custo aqui nessa manutenção. A Espera gente pensa que é quebrar. uma perda, né? É uma perda de dinheiro, tu fazer uma manutenção ou alguma coisa antes de parar tudo. E aí, às vezes, a gente acaba saindo mais caro, costuma ser mais caro a corretiva do que a preventiva, né? Exatamente. E aí, Eu brinco, acho que o melhor comparativo é os Maré quando vieram para o Brasil, né? Porque todo mundo, muita gente, tem os defensores, tem muita gente que critica o Maré. Só um parênteses aqui, mas o Maré veio embarcado com muita tecnologia e era um motor, uma mecânica que exigia uma manutenção. E o pessoal acostumado com o mercado nacional, alguns carros de Volkswagen, aqueles carros em que tu podia até parar, tu parava, chamava o cara da esquina ali, ele vinha com arame, alguma coisa, e já arrumava e tu ia embora. Então não tinha assim. A hora que parava, eles davam um jeito, arrumavam e voltava a funcionar. Então, que acredito que se queimou no mercado muito por conta, eu vejo, de uma característica do público, do consumidor, de não trabalhar da forma que aquilo ali foi projetado para ser utilizado. aqui nós temos culturalmente falando, né, um desafio muito grande no Brasil, que é uma aversão a custo com serviço. É perceptível que o cara ele paga lá 300 mil reais para comprar um Camaro, mas ele não quer pagar 300 reais para o cara trocar um óleo, para o cara fazer ali para um ser humano ir lá e prestar o serviço dele, né? Então ele gasta os 300 mil no produto,
Mas quando é para gastar 300, R$ 3.000 num serviço, o cara, não, peraí, vamos ver aqui um desconto e tudo mais, e aí a coisa ela tem que ser feita para tu não mexer, né? Acredito também até os amigos aqui que estão nos ouvindo, que vão poder falar um pouco da parte de quem presta o serviço de manutenção ou até o serviço de limpeza, né? Que às vezes eu costumo brincar com o cliente, né? Eu falo assim, você mora quanto tempo na tua casa? Para os que moram em casa, né? Ah, eu moro há 15 anos. Quantas vezes você lavou o telhado da tua casa? Eu falei, então tu tem que entender que você vai colocar um sistema fotovoltaico no seu telhado. É interessante que você faça uma manutenção e faça uma limpeza, pelo menos anual. O ideal, acho que os entendedores, aí quem entende melhor poderá falar, acredito, sei lá, 3 a cada 4 meses, a cada 6 meses, mas pelo menos uma vez por ano você vai fazer uma limpeza desse sistema, ou o pessoal que tem usina tem esse hábito, eu sei que tem usina sim, que tem equipes já dedicadas para fazer esse tipo de serviço, mas acredito que tem muitas usinas aí espalhadas pelo país que o pessoal não tem o hábito nem de fazer a mínima limpeza, que é ir lá jogar uma água para tirar aquela poeira. Aqui no Ceará a gente vê muito, cara, usina imunda, usina de solo, né? E mato fazendo sombra nos painéis. Isso é muito comum. Então aqui tem uma facilidade muito grande de mato, né? Quase todo solo ali minimamente arenoso vai ter essa facilidade, mas você vê um pouco cuidado em relação a isso, né? Então é aquela coisa, o cara investe muito no produto e quando vai para o serviço, que às vezes é barato, inclusive, né? O único cálculo que o cara tem que fazer é o seguinte: o custo com o meu serviço é menor do que aquilo que eu vou ganhar após o serviço, e aí é o cálculo básico de ROI, né? E aí eu Certo. retorno para uma coisa que tu falou agora há pouco, que tu falou, tem uma meta ali de 18% em relação ao tracker. Eu queria só O rendimento. que tu deixasse um pouquinho mais claro, e eu vou ver se eu entendi direito o que tu falou. Quando Certo. eu adiciono o tracker, grosseiramente eu vou ter ali um aumento de rendimento de 18%. Foi isso, né, que você falou? É assim, ó, na prática, porque o que acontece? O tracker, por ele seguir esse movimento, ele fazer esse movimento, em tese, seguir o sol, ele tem uma geração maior. Isso. Então, você tem um ganho de geração maior. Por quê? Depois pode trazer, acho que um engenheiro eletricista poderia explicar até melhor. Mas aquela curva de geração, por ele estar acompanhando o sol, então ele entra naquele ponto de geração antes, e por ele acompanhar até o final do dia o sol também, ele prolonga esse período, esse intervalo dentro da parte da linha de geração dele. É tipo aquela Então, hipérbole tende a ser um pouquinho mais um retângulo, né? exatamente. O início e o Isso. final ele fica mais Você alto, ganha né? nas Digamos pontas, assim. exatamente. Você ganha na geração no início, que tu tá inclinado ali para o leste, e depois pro final, pro oeste, no final do dia vai estar a incidência do oeste. Então, tu tem esses ganhos na ponta. No intervalo central ali, basicamente, ele fica próximo que a fixa ela já fica posicionada de uma forma para ter uma maior incidência, né? Mas aí, só para ver se eu entendi, eu tenho aqui um ganho em média de 18% por ter o tracker seguindo o sol, Isso. e financeiramente esse investimento tem que representar menos do que os 18% que eu vou ganhar. E isso é um pouco lógico, né? Isso, vai de estratégia, porque, igual assim, tem algumas estratégias que até seria interessante alguém mais especializado nisso falar. Mas tem a parte eu tenho a limitação da área. Então, por exemplo, eu preciso de uma geração um pouquinho maior que esteja dentro desse intervalo. Então, dentro daquela área, eu posso partir para essa solução. Tem a parte do que você pode jogar nos inversores lá, que essa daí é uma parte mais da elétrica, eu nem vou falar para não falar nenhum erro. Então, você consegue ter esse ganho, aquele ganhozinho que o pessoal coloca nos projetos. Então, você pode ter também. Então, eu me enquadrei numa 75 até 75, só que por conta eu tenho essa geração a mais, Sim. entendeu? Então, são estratégias que geralmente, então, por exemplo, assim, objetivos, né? Então, esse é meu objetivo. Então, eu busco essa solução por conta desse meu objetivo aqui.
Total. E eu falo, os 18% ali, 18, 15%, eu prefiro trabalhar, ainda trabalho com os 15 por conta que ainda vai ter, para ter um fatorzinho de segurança, por conta que nós montamos as duas no mesmo terreno, lado a lado, toda de acordo com as orientações, inclinações necessárias, e aí a média deu em torno de 18%. Estou falando isso na prática. Eu vi esses Total. números. E, cara, vamos entrar aqui um pouco mais agora na parte mecânica da coisa, né? Quais tipos diferentes aí de estruturas, de fixadores? Existe realmente muita diferença? A gente vê que tem várias marcas no mercado e tudo mais. É, tem algo que é melhor do que outro? Tem algo que é mais fácil do que outro? O que que tu considera em relação a essa parte mesmo de projeto, de perfis, de estrutura? Excelente pergunta, Pedro. Então, assim, eu vejo que 80, 90% do mercado, eles seguem os mesmos padrões, tá? Até por conta da aplicação. Então, mal comparando, até eu vou dar um exemplo aqui de um carro. Um carro, ele tem 4 rodas. Não adianta eu fazer um carro com 5 rodas que não tem finalidade alguma, tá? Só para ser mais palpável aí. Então, não adianta eu ficar pegando um perfil e inventando muita curvatura, encaixe dali, se se não precisa disso. E até porque o mercado brasileiro tem aquela parte de custos. Então, a gente já tende a simplificar tudo. Já tende a simplificar muitas coisas que até não deveriam, algumas que não deveriam, a gente tende. Ah, tira esse parafuso daqui, por que precisa? Não, não precisa daquele ali, vamos fazer aterramento dessa forma, vamos fazer. Então, não vou nem entrar nesses detalhes, mas a gente já tende a fazer isso. Então, eu vejo que o mercado, de uma forma geral, ele foi buscando o melhor custo-benefício. Então, quando você entra naquele melhor custo-benefício, tu tem algumas limitações, que não adianta tu ficar fazendo algo muito tecnológico no sentido de geometrias ou de encaixes, de parafuso. Se ele não tiver um ótimo custo-benefício, o mercado não aceita. Por exemplo, é um parêntese rápido, a gente já volta, mas igual, por exemplo, quando começaram os parafusos no mercado, diâmetro de parafuso. Então começou, o pessoal utilizava M12, depois M10, M8, tem gente que está utilizando M6 aí, ou parafuso de 1/4. Então, para você ver que o brasileiro, ele vai. As estruturas foram passando por mudanças de acordo com o mercado e por conta da necessidade. E nos perfis, até para atender isso, atender o mercado, o pessoal fica meio que limitado àqueles modelos. Então, tem basicamente, aí vamos dizer, só voltando à pergunta, 80% do mercado, ao meu ver, são linhas praticamente semelhantes. Se você olhar com a visão técnica, tá? Lógico, o L é maior, o L é menor, é mais largo, espessura, mas basicamente eu estou falando em questão técnica de geometria. É a mesma coisa, você vê vários modelos de carro, mas muitas vezes até das mesmas fabricantes montados na mesma plataforma. Então, o que você está vendo, às vezes, pode ser um pouquinho diferente, mas a essência dele ali, basicamente é a mesma. E não é diferente na parte do solar. Tem algumas linhas, tem algumas empresas assim, que eles optaram por fazer algo totalmente ou disruptivo ou totalmente diferente do mercado. E aí essas geometrias diferentes são por conta para dar um encaixe nessas linhas diferenciadas. Mas assim, dentro das normas, então a gente segue algumas normas de esforços, de vento, respeitando isopletas, desde que esteja dentro dessas normas, eu vejo que não tem muita diferenciação entre as linhas, tá? Estou falando de uma parte técnica, tá? Não um aspecto visual. Aí, lógico, quando a gente. Só que assim, tem um grande problema que a gente vê, eu estou falando isso, participando agora, falando como um dos fabricantes de estruturas do país. Tem muita gente, sim, que partiu para uma estratégia que foi a mesma que aconteceu na construção civil, na parte de esquadrias, do pessoal, vamos
diminuir a parede do perfil, vamos afinar aqui, vamos afinar ali para tentar ter uma economia. E começa a colocar em risco. E muita gente também não faz os cálculos e os testes necessários na estrutura para tu dizer, ele está dentro da norma. Eu falo assim, porque eu já vi gente falando assim, pegava uma caixa, sabe, uma lata de tinta com concreto, com alguma coisa, pendurava aquilo ali na estrutura e falava, se está aguentando isso daqui, como que não vai aguentar uma rajada de vento? Então, esquece norma, esquece tudo, entendeu? E ele pensa que, só aquele esforço pontual ele está conseguindo analisar toda a estrutura. Que é outra coisa que eu também vejo com o mercado, muitas vezes mas o perfil, ele suporta um vão de 1,20 m, 1,5 m, 1,80 m, 2 metros. Tá, o perfil suporta isso daí. Agora vamos ao ponto. Aquela conversinha básica que a gente aprendeu lá na escolinha da Tia Teteia. A corrente, ela não estoura no seu elo mais fraco? Então, do que adianta eu colocar um baita de um perfil robusto, que eu tenho um vão enorme entre os apoios, porém, então, aí eu tenho a cada 2 metros, 4, 5 parafusos segurando toda essa estrutura. Mas o perfil suporta. Só que essa fixação no telhado vai suportar? Vai voar o seu sistema como um todo, meu amigo. Então, o pessoal, muitas vezes, aí parte para a economia. Vamos diminuir, aumentar vão, porque essa linha ela suporta um vão X muito grande ou muito pequeno. Nós temos, sim, na nossa linha, tem 2 diferenciais. Tem uma linha que foi para atender aquele que quer buscar o que o mercado mais oferece. Então, até para você ter alguma coisa que muitas vezes você vai comparar. Então, eu tenho um carro popular, eu vou comparar com um carro popular. Então, aí cada um vai ter suas características e diferenciações. E nós temos uma linha assim superior que nós optamos e pensamos aquilo. Para um vão maior, tá? Para uma agilidade no tempo de montagem, só que respeitando também as características do telhado. Porque não adianta eu falar o meu perfil suporta vão de 2 metros e eu colocar a cada 2 metros 4, 5 parafusos em um telhado. Vou colocar em um telhado metálico. Numa telhazinha com aluzinho, a cada 2 metros colocar 4, 5 parafusos. Cara, a chance do seu sistema como um todo voar é imensa. E aí, lógico, hoje os valores de módulo, inversores estão baixando aí por conta até da concorrência mundial e esse cenário que nós passamos aí no ano passado. Mas se você for ver, não passa de 10 a 15% de todo o seu sistema fotovoltaico, as estruturas. E aí tu vai colocar em risco toda. Então você vai lá, você briga porque eu quero marca de módulo, porque esse é um módulo bom, porque não sei o que lá. Porque esse é um inversor bom, porque esse tem pós-venda, esse não tem. Aí tu, cara, gasta uma energia pensando nesses itens. Aí a estrutura, tu fala assim, vai economizar. E quanto de economia tu teve para colocar todo o seu sistema fotovoltaico em risco? Valeu a pena tu colocar. E aí, além do sistema, tu tá colocando a segurança das pessoas. Né? Porque, de repente, dá uma rajada de vento, voa um módulo em cima de alguém. Voa um módulo em cima de alguém seria o pior caso, né? Mas agora, vamos pensar no material. Voa um módulo, acertou um carro aí que hoje em dia tu sai na rua, não tem carro, praticamente abaixo de 150 mil reais. Tu estragou um carro desse. Valeu a pena essa tua economia? Aí o pessoal, tu vai ver assim, cara, tem uns intermediários no mercado que é um fiapo de suporta. Mas suporta, eu puxei aqui com a mão. Meu amigo, vai ver norma, tu vai ver o esforço. Ou seja, dentro dos fatores de segurança, o quanto aquela estrutura tem que aguentar de rajada, de esforços de vento, para ela estar dentro da norma. Que muitas vezes o pessoal não se atenta a esse tipo de coisa. Então, basicamente, assim, as que estão dentro da norma, Pedro, não tem muito diferencial. Não tem muito diferença. Aí vai das particularidades. Só que eu também, eu não queria entrar, não vou nem entrar para não levantar muita discussão. Eu pontuaria que tem umas 4 ou 5 no país que se dispuseram a trabalhar, então, com essa ética e dentro desses limites, dentro dessa tolerância.
E tem muita gente que está fazendo o seu diferencial no mercado, justamente colocando a segurança em risco. E, Tiago, me responde uma coisa, com base até nisso que tu falou, né? Existem ensaios mecânicos hoje específicos para isso? Ou de repente se pegou ali emprestado alguma coisa da engenharia civil? Como que está essa realidade? Se existe, qual e se é obrigatório, né? As empresas fazerem e terem alguma espécie de comprovação. Meio que pela prática, não existe hoje uma lei exatamente que rege o nosso setor, então definindo. Só que, como boa prática, o pessoal pegou algumas normativas da engenharia civil, que já se aplicavam, e, e utilizaram como de base para enquadrar o solar. Então, existem sim essas normas que devem ser respeitadas, tá? E a parte de estudos, existem túneis de vento. Só que aí acaba, você tem que fazer isso, vai ter que trazer, vai ter que levar talvez lá para São Paulo, às vezes alguma coisa com o ITA, tem alguns institutos que tu consegue colocar no túnel de vento, mas existem softwares que tu consegue fazer esses cálculos. Lembrando, cálculo dinâmico, tá? Cálculo dinâmico. Não faça cálculos, mas eu vou fazer um cálculo estático. Cálculo estático é o seguinte, eu estou isso aqui parado, eu tenho essa força sendo exercida. Isso. Então eu vou calcular só isso daqui parado e esse cálculo. Só que agora, o vento, como que o vento se comporta? O vento, quando ele bate, depois ele tem... E aí, tu tem que buscar um profissional que entenda de cálculo, então ele vai ter que entender da parte de cálculo e do software, e entender de vento também. Ao meu ver, de comportamento, de como esse vento vai se comportar depois que... mas eu tenho uma estrutura inclinada. Aonde que o vento bate exatamente? Porque muitas vezes, mas eu vou fazer o mais crítico. Vai pegar por trás da placa, vai ser no sentido de arranque. Mas no sentido da compressão. Mas pelo comportamento, ele vai bater na casa, ou no prédio, ou no barracão. Como que ele vai se comportar agindo sobre a estrutura? Você tem que estudar em cima desse comportamento, que é o comportamento dinâmico. E aí existem profissionais no mercado especializados a fazerem esse tipo de cálculo. Entendeu? Não é aquele cálculo do, eu pendurei aqui, coloquei 2 parafusos, então aqui é o meu suporte, Pedro. Meu suporte, tá? E eu coloquei, igual eu já vi isso daí, tá? O cara encheu uma caixa, daquelas caixas de tinta com concreto, pendura aquilo ali e fala, suporta. Ou apoiava as duas extremidades, subia em cima, aguenta o João aí, que é gordão, pegava alguém. Quem que é o mais pesado aqui da turma? Sobe lá. Quantos? Eu tenho tantos quilos. Aí, aguentou ele? Tu acha que não vai aguentar? Meu Deus. Aí, ele definia se a estrutura suportava ou não através desse teste. Então, e Cara, existe muito no mercado isso, infelizmente. aproveitar que a gente falou de testes, né, normas, quais os maiores problemas aí tu já viu, já acompanhou relacionado à estrutura de fixação? Então, os maiores problemas, os tops aí, fives, né? Errar o modelo de telhado, algumas vezes eles erram e às vezes comprou o modelo e quer dar uma... já chegou a estrutura, vamos dar um jeito de fixar ou colocar estruturas diferentes que foram projetadas para um modelo de telhado em outro telhado. Análise mal feita da estrutura que está suportando aquele telhado para ver se tu vai conseguir colocar o sistema. Então, ouço muitas vezes, eu sei das dificuldades, tá? Não quero entrar nessa discussão. Eu sei das dificuldades, muitas vezes, para você passar um orçamento, ter que se deslocar lá, analisar e tudo mais. Eu sei que, então, às vezes, algumas empresas optam por fazer o orçamento, depois que já está meio que fechado, essa negociação começou a engrenar, ele vai lá e vai analisar o telhado. Só que se chegou lá, e viu que não dá para instalar naquele telhado, não tenta fazer gambiarra. Não tenta. Mas agora eu já me comprometi, eu já fiz a proposta para o cliente e tem que se encaixar nesse orçamento. Então, eu já vi algumas vezes assim, empresas chegando até nós e procurando, me ajude a encontrar uma solução. Falei, meu amigo, mas é que
começou errado já, por que que tu foi escolher aí? Ah, mas eu achei que tá, porque quando eu fui ver não dava mais. Eu falei assim, ó, para não afetar a segurança, para não colocar a segurança de ninguém em risco, a solução é essa. Ah, mas essa solução é muito cara, porque isso, porque aquilo não estava prevendo no orçamento. Eu falei, meu, mas eu não posso te sugerir uma coisa que vai colocar em risco a segurança de alguém, e até mesmo tu vai falar assim, ah, vocês que são especialistas nessa parte de estrutura me orientaram a colocar isso daqui, eu coloquei, e agora o cliente está me ligando que deu algum problema lá. Como que eu vou responder para você? Vou falar, eu não sabia que ia dar problema? Ou nem cogitei que poderia dar algum problema? Então, nós somos bem claros nesse sentido. Coloca, então, passa para o cliente, ó, não dá, não dá. Às vezes ainda acontece de cliente que vai falar assim, eu vou comprar e vou comprar. Tu sabe que ele vai tentar fazer alguma aplicação que não foi a que você orientou fazer. Então, esse é outro dos erros. A parte de manutenção, o pessoal não tem costume de fazer manutenção. Então, às vezes, conferir reaperto, como que está isso daí, fazer limpeza, não, não tem esse hábito. Vamos partir para usina solo. Muitas vezes, análise, que é uma parte mais civil, só que eu vejo que acontece que a gente orienta. Faz análise do solo para você determinar a fundação, mas você não tem o genérico? Gente, olha o tamanho do nosso país, olha as diferenças e características de cada solo. Aqui na nossa região do Paraná é um solo mais argiloso. Tu sobe um pouco para o Mato Grosso do Sul, é um solo mais arenoso. Cada um tem uma característica. Como que eu vou falar que essa fundação aqui é o modelo ideal para você? Ou eu vou ter que fazer uma fundação muito robusta, já pensando no pior cenário, e o cara que colocar num solo que tem umas características melhores para aplicação vai gastar demais. Ou eu vou fazer um sistema, vou te falar um modelo de fundação que pode correr o risco lá. Então, procure um engenheiro civil para fazer análise do telhado, procure um engenheiro civil para fazer análise ali da fundação que vai ser necessária. Pessoal, terraplanagem. Muitas vezes o pessoal gosta de economizar em usina com terraplanagem. Já vi usinas de uma parte do terreno estava dando, sei lá, perto de uns 20 metros de altura em relação ao ponto mais baixo. E aquilo. E aí, justamente, o cliente optou por colocar tracker nessa característica. Então, o que acontece? E aí foi um caso, esse foi um caso muito, eu vejo que até triste, né? Porque chegou ao ponto de já estava feita toda a fundação, os pilares ali, as estacas já estavam chumbadas, já estavam concretadas no solo, e tu tem que fazer retrabalho depois disso, quebrar tudo ao redor, tirar, quebrar o concreto que estava colado na estrutura. Só que isso tu começa a estragar a estrutura em aço, lembrando, a estrutura em aço, ela é galvanizada a fogo. E aí é como se fosse, mal comparando, é uma pintura. O ponto que você lascar ali, que você furar, ele não está protegido. Então, furou a estrutura, tente passar. Não é nem recomendado fazer esse tipo de retrabalho, mas passe um zinco a frio. Ah, mas tem um material da usina que isso daí eu já conversei com o pessoal, tá? Quem é especializado nisso, eles falam que quando você faz aquele primeiro estampo do furinho ali, naqueles que vem zincado da usina, o pessoal chama zincado, que é um pré-zincado, ele tem uma característica que pontualmente aquele material ele se comporta depois com algumas reações químicas que ele cria uma camada protetora naquele ponto. Não é que você pode sair cortando e furando para todo lado e achando que aquilo ali vai estar protegido do seu material. Vai oxidar. Não é o alumínio, não. O alumínio tu consegue fazer. Tu pega um perfil em alumínio, tu corta o alumínio, ele é alumínio como um todo, né? Então tu não É tem alumínio esse dentro e problema. fora, né? Então, É, seria basicamente esses pontos. A estrutura, não avaliar a estrutura do telhado, não avaliar como que está o terreno, indicar uma estrutura para um telhado diferente, ou considerar que dava aquela lá e depois você viu que não dá, e mesmo assim quer continuar, vamos instalar e seja o que Deus quiser. Então, esses aproveitando que são. você falou aí de estrutura de solo, né?
A gente estava outro dia analisando aqui alguns fornecedores e aí a gente tinha ali um projeto é, passado, né, que um fabricante trabalhava com 35 centímetros, se eu não me engano, de estrutura para baixo do solo e um outro com Certo. 1 metro. En- E aí você vê uma diferença dessa e isso chama a atenção. Caramba, a gente está falando aqui mais do que o dobro de diferença do tanto que você vai estacar ali aquela base, né? E eu acredito que isso chama atenção para a gente ter mais atenção a esse detalhe, né? Então, o que é que tu considera, vamos falar aqui agora de usinas de solo, né? Quais cuidados, o que observar? É, é necessário, obrigatório fazer um projeto mecânico para isso? Então, o que eu vejo que é de suma importância é fazer análise do solo e chamar um engenheiro para definir a tua fundação. A primeira coisa, isso daí eu defendo isso, e se falar com os meus colegas aí da engenharia civil, eu acredito que eles vão falar. Por quê? Como que é engenharia civil? Quando você vai fazer um barracão, quando você vai fazer um prédio, não tem uma análise pontual daquele lugar, para você fazer as colunas, para você fazer a concretagem, o que, que eu vou ter que destacar para baixo, esse tipo de coisa. Não é um copia-cola. Tu não fala, eu fiz esse prédio nesse lugar, eu vou fazer um prédio igual no outro que vai dar certo. Tu não vai e faz análise do solo. A usina não é diferente. Tu está trabalhando em solos, regiões, características diferentes dentro da mesma cidade. Ah, aqui é uma região que era alagada, isso daqui é uma região que tem um solo diferente. Você já tem propriedades e características diferentes. E muitas vezes o pessoal só vê como um gasto, né? Ah, porque eu vou ter que contratar um profissional para fazer isso. Mas eu vejo da seguinte forma, Pedro, desde que você, se você colocar isso daí na ponta do lápis, lá na frente, o que eu penso que você vai acabar até economizando em não colocar fundação demais em um ponto que não precisava, e no outro precisava um pouquinho mais tu corrigir e não ficar com aquela possível dor de cabeça lá no futuro. Entendeu? Faça essa análise de solo, veja se a estrutura tá adequada. Questão, não fique nesse negócio porque eu vou economizar, economizar, economizar. Gente, eu sei que toda economia é válida, mas tem. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma consulta no médico, você sempre procura o melhor médico, né? E às vezes a gente até estranha, se o médico é muito bom e ele está cobrando muito barato. Você fala assim, por que está cobrando? Será que ele é bom mesmo desse É jeito? alguma coisa Por que, esquisita aí. por que, que a gente não leva isso para toda a nossa vida? No geral, poxa, mas se essa estrutura, e também fazer aquelas análises. Tiago está fornecendo um modelo de estrutura. Pedro está fornecendo outro tipo de estrutura. Poxa, tá dando 5%, está dando 10%, está dando. Tu faz sua estratégia de compra, conversa com eles e tenta entrar num acordo, escolhe e vê se cada um. Sério. Mas tu vai lá e vê um cara que está vendendo 50% de diferença. Aí tu quer comprar dele achando que só esses dois aqui que estão querendo, só o Thiago e o Pedro que estão querendo ganhar dinheiro. E o outro, o que que ele tá? É o quê? É uma ONG? É beneficente o trabalho dele, que ele quer ajudar o pessoal? Por que que ele está cobrando tão diferente? Entendeu? Então tente se alertar. Lógico, não vou falar que 100% das vezes. Às vezes tu vai ver que foi um posicionamento da marca ou por algum motivo, às vezes o processo daquela empresa, das duas é muito caro e o cara fez um negócio que foi algo disruptivo, entendeu? Que só ele consegue, ele domina algum processo e ele consegue baratear de uma forma, ou ele vende em volume, alguma coisa, e está dando tanta diferença. Mas, de uma maneira geral, é natural que essa parte de estruturas, elas fiquem próximas. Fiquem próximas. E aí, é mais aquela negociação ali do comprador e o vendedor, tentar se acertar e chegar no algo bacana para ambos os lados. Tiago, compartilha para a gente um pouco sobre o processo de fabricação em si, né? Lá no começo eu falei para a turma aí que eu acho super interessante o formato ali da extrusão. Queria que tu falasse um pouquinho de como que acontece esse processo de fabricação
e ao mesmo tempo alguns cuidados, né? Que a gente sabe que quando você está tratando ali com material mecânico, a gente não pode, a gente tem que evitar ali que muitas vezes outros tipos de materiais possam se agregar, às vezes pode comprometer ali a estrutura, a resistência e tudo mais. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo. Certo? Vou falar assim, então vou falar básico, vou falar mais do alumínio que eu entendo mais, vou dar uma pincelada na parte de aço, porque tem algum para dentro da usina ali tem bastante coisa, bastante processo que talvez eu nem saiba explicar aqui. Mas basicamente a parte do alumínio é o seguinte: o alumínio ele começa, ele é extraído, tal, chegamos à parte do tarugo, o lingote de alumínio. Então ele é como se fosse a barra, lembra a barra do show do milhão, a barra de ouro? Ela é uma barra daquela, um bloco daquele um pouco maior, tá? Então, ele é adicionado aos fornos, são fornos de refusão, que ele vai derreter esse alumínio, então ali você tem 100% de alumínio, e tu vai adicionar, é comum no nosso mercado adicionar a sucata, então até é interessante o alumínio, o aço também tu consegue reaproveitar, mas o alumínio, vamos falar do alumínio, então tu derrete aquilo ali, e tu vai adicionando as ligas necessárias para dar dureza e dar as características do perfil que você precisa. Ah, é um perfil para construção civil, eu preciso de mais dureza, menos dureza, eu preciso de mais resistência à oxidação, menos, e tu vai trabalhando dentro dessas ligas. Então, tu fez ali, aí tu chegou, definiu a liga. Aquele material, ele entra, está praticamente, ele está líquido, e ele entra em um ponto que ele vai, como se fosse despejado, dentro de um ponto, e ele vai resfriando. A partir daí, ele vai formando os tarugos. Os tarugos são umas barras redondas, enormes, assim, acho que 6 metros de comprimento, 6 metros, se eu não me engano, de comprimento também, super pesadas, que aquilo ali já é o tarugo que vai ser destinado à extrusão. Então, ele já tem as características necessárias para a fabricação do produto final, lá na frente, e ele vai para o processo de extrusão. Então, chega na parte. Estou encurtando um pouco dos caminhos só para ser mais rápido aqui. Chega lá na parte da extrusão, ele vai receber esse material vai receber um calor, então ele vai ser um pouco esquentado, ele não chega, só para amolecer um pouco. E ele entra em uma forma. Lembra as forminhas de biscoito? Às vezes vó fazia, que ela entrava a massa e saía o biscoitinho do outro lado de um formato. O perfil em alumínio ele é feito nesse formato. Então ele é uma bolachona. É tipo aquela E de ele tem. confeiteiro, né? O confeiteiro ele aperta aqui, sai a massa aqui pela Isso. pontinha. E passa ali em uma geometria. E o perfil em alumínio é dessa forma. Então ele é pressionado contra esse molde. Então ele vai fazer esse processo lá na prensa mesmo. Então se chama prensa. Então dentro da prensa. E aí, a partir daí, tem uma série, a máquina, eles vão regulando para puxar esse perfil do outro lado, porque ele sai mole. É bem curioso de se ver. Ele sai mole, aí você acerta essa tensão, né, para puxar ali, aquele esforço necessário, para começar a puxar o perfil. Aí puxa um perfil, uma linha de quase 32 metros, e vai fazendo os cortes, pelo menos lá no processo da Tex eu estou falando. Cada prensa vai ter suas características, tá? Mas basicamente, então, passou aquilo ali, foi derretido, passou por um molde. Então, muitas vezes o pessoal até me questiona: o Z lá do colonial, do cerâmico, mas ele foi dobrado? Não, não é dobrado. Aquilo ali, o processo, se ele vai ser dobrado, se ele é em aço, geralmente, que ele é uma barra chata, que o pessoal vai fazer o processo ali da estampagem, furação, né? E a dobra. Se ele for em alumínio, ele já sai no formato do Z perfeitamente. Uma barra de 6 metros, geralmente, que é o padrão do mercado, ou você corta em outra dimensão, de acordo. Lembrando que tem as limitações depois da têmpera, né? Até falar um pouquinho desse processo. Você vai cortar no comprimento. Vamos pegar 6 metros, que é um padrão do mercado. Cortou ali, mas saiu o Z perfeito. Então é um Zzão de 6 metros de comprimento. Uma barrona. Aí aquilo ali vai para os fornos para fazer a têmpera. Aí ele fica dentro daquele processo por várias horas até dar a dureza necessária para tu chegar naquela receita final. É como se fosse o bolo ali, você vai ter o seu tempo de forno para chegar com a característica que você precisa. O perfil
não é muito diferente. Aí, a partir daí, que aí o perfil, tá? Ele vai para o processo da fabril ali, né? De fabricação dos acessórios. Que aí ele vai passar, no nosso caso, boa parte é estampo em prensas, ele faz o corte, depois passa pela furação, as máquinas são automáticas, ele já vai fazendo esses processos simultaneamente, alguns são corte na serra, faz o corte, depois vai para o processo de furação, que é um estampo, você bate, faz o bilongo, faz a furação necessária. Esse é o caso do alumínio. O aço, ele passa pelo processo, vai expandindo, chega nas bobinas lá, vai passando por roletes, vai ter a espessura do aço. A partir daí ele sai em bobinas, que às vezes a gente vê caminhão rodando com bobina. É um rolo enorme, 10 toneladas, 15 toneladas, cada bobina daquela. Aí ele vai para alguma empresa, ou às vezes a mesma empresa, ele vai por um processo que ele chama para transformar em sliter. Então a bobina geralmente vai ter 1,20 m, 1,5 m de largura, você vai cortar em diferentes larguras de acordo com a tua necessidade. Tá? Então, se é só chapa preta, chapa que vem para o mercado, eu corto ali, vem na largura de 1,20 m, 1,5 m, e eu corto no comprimento, 3, 6 metros, o que o mercado pedir, depois ele vai fazer o corte, as frações. Se é para fazer perfil, aí ele corta na dimensão. Então, por exemplo, o meu perfil de 150 ali. Então, eu vou ter esse comprimento do meu blank, do meu sliter. Então, aquilo ali era uma peça, era uma tira de chapa plana. Aí é cortado naquela largura, faz peças menores. Aí, esses sliters aí, que eles chamam, ele vai para uma máquina que eles chamam de perfiladeira. Então, ele começa a criar a geometria do perfil. Começa a criar a geometria do tubo com costura, tubo redondo, tubo retangular, perfil U enrijecido. São todos processos que ele era uma chapa plana, e ele vai passando por uma máquina que vai criando a geometria da peça que você precisa lá no final. Basicamente seria isso. Aí tem a parte, igual a gente falou, do pré-zincado. Então, se é o pré-zincado, ele já foi feito lá na usina, ele passou por um processo já para essa adição do zinco aí, ou se é galvanizado, a frio, que seria a zincagem, ou a fogo, que seria a galvanização a quente ali, né, vamos dizer, ele vai, depois de pronto, ele vai para tanques. Tanques, que é um processo, ele vai haver uma reação química e ele vai criar aquela camada ali protetiva, aquela camada de galvanização. Cara, show de bola. Acho que para quem já viu, fica fácil de visualizar. Para quem nunca viu esse processo, eu sugiro, né, que também pesquise aí extrusão, como que funciona. No YouTube É tem bonito de bastante se coisa. ver. No YouTube tem muita coisa. Mas, Thiago, fala um pouco do teu negócio para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, o que é que vocês fazem, para quem que vocês vendem. Certo. Então, a Bit Solar é uma fabricante de estruturas. Então, basicamente, nós somos focados em estruturas. Não vende nada da parte de módulos, inversores, nada disso. Especificamente, a gente está focado em alumínio. Então, toda a parte de telhados, nós temos caletão zipado, colonial, metálico, fibrocimento, todos esses modelos de telhado nós temos. A parte de carport também a gente tem, é muito interessante nosso carport. Ficou um modelo muito bacana, 100% em alumínio, todos fixadores em inox. Ele vai sob medida, cortado e furado já, para evitar um retrabalho em campo. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Já mandar sob medida para o cliente, para ele não ter que ter nenhum retrabalho. E nós também. Então, é um grupo, né? Um grupo que é a Texa, que é fornecedora de perfis em alumínio. Então, a Texa, ela é a extrusora. A Bit Solar, BYT, faz a parte de componentes. E, recentemente, foi comprado também a RT Colors, que ela faz a parte de pintura. Não é o foco do solar, a pintura, mas eu estou comentando aqui porque, às vezes, tem clientes que pedem, mas eu consigo fazer um carport pintado? Consegue sim, tá? Então, eu quero fazer, por exemplo, vai para uma área mais da arquitetura ali, ela quer conversar com a fachada
da empresa, do escritório, então eu consigo fazer. Inclusive, lá na nossa empresa tem um carport, ele é todo preto, então ele é em alumínio pintado de preto. A gente vai fazer agora, o próximo que está para a gente fazer, até vai mandar para um cliente nosso para ele expor, ele em madeira, fazer a pintura, deixar ele em madeira. Vai ficar com aspecto como se fosse uma estrutura de madeira, só que ela é em alumínio. Então, depois Legal, cara, bem posso. diferente, viu? Bem, Tiago, e quem quiser te conhecer, onde que procura, quais redes sociais? então pode nos procurar na Bit Solar, BYT Solar, esse é o nosso Instagram, e lá vai ter os contatos, já pode direcionar, depois entrar em contato comigo. O meu nome é Thiago, a minha rede social é Thiago, com TH, Moreno Rodrigues, esse é o meu Instagram, e tem também do meu escritório de engenharia, Yankee Engenharia Mecânica. Deixa eu até aparecer o Yankee aqui, ó. Yankee desse jeito. Yankee Engenharia Mecânica. O que é que significa Yankee, Thiago? Yankee, eu vou te contar a história brevemente. Por que Yankee? Lá no começo, quando eu trabalhava com os implementos ainda, eu tive o desejo de fabricar munks, guindastes, certo? Sim, sim. Eu tinha esse projeto em mente, acabou não dando certo. E como eu servi no quartel, então eu fui militar, tem um alfabeto que ele é utilizado mundialmente, que às vezes é o alfabeto da aviação, Alfa, Bravo, Charlie, e o pessoal também usa nas Forças Armadas, e o Y é Yankee. O nome da letra é Yankee. Como era uma empresa de guincho, o eixo vertical. Eu pensei, Yankee, Y, vertical. Eu já pensei saindo uma lança, algo parecido com o da Volvo ali, né? Só que Aham. Volvo é outro significado, mas algo nesse sentido. E daí que surgiu. E aí, quando eu fui criar meu escritório, eu falei, não, vai ser Yankee. Eu já estava com esse nome, eu gostava desse nome, eu já tinha decidido que eu ia ter algum negócio com Yankee. Legal, legal. Cara, show de bola. Para você que nos acompanhou até aqui, eu te convido a pegar esse episódio, compartilha aí nas tuas redes sociais, manda para o máximo de pessoas possível, já deixa o teu gostei também, deixa um comentário aqui nesse episódio do podcast. Fala pra gente o que é que tu mais aprendeu, o que te chamou a atenção. Enfim, marca a turma aqui do lado, quem se interessa, né, pela área de engenharia mecânica, ou entender mais detalhes sobre essa parte de estrutura. O papo com o Thiago ficou bem bacana aqui, então não deixa de pagar o Faça teu pedágio, comentários né? também, né, dos modelos. Aqui na minha região é tal tipo de telhado. Se tiverem dúvidas, o que precisa, pode nos procurar. Qual que é, para essa aplicação, o que vocês sugerem? A gente está à disposição, né, Pedro? Show. E Thiago, deixa aí o espaço para suas palavrinhas finais para quem nos acompanhou até aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Pedro, por estar falando um pouco aqui do que a gente vivencia no dia a dia. E obrigado a quem está nos acompanhando. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, pode nos procurar por redes sociais. Depois tem meu contato lá também. Quiser entrar em contato, tiver dúvida técnica, eu sempre fico à disposição. Eu gosto de ajudar as pessoas. Da mesma forma que eu sempre gosto, quando precisa, eu procuro ajuda com quem conhece da área, né? Então, uma mão lava a outra aí. E vamos cada dia buscar a melhorar o nosso setor, a ganhar cada dia mais credibilidade, porque eu vejo que no ano que passou teve bastante aventureiros que entraram no mercado. Não estou falando específico só de estrutura, estou falando do solar como um todo. É, tem muita gente na sociedade que tem uma visão por conta de algumas experiências com algumas empresas que não foram positivas e tem até um certo receio. Então, procurar trabalhar com ética, com seriedade, visando, sim, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter lucro, mas pensando também na parte de uma vida longínqua aqui, né? Igual eu sempre comento com os clientes, eu quero estar aqui, seja no solar ou não, daqui 25, 30 anos, encontrar algum cliente, o cliente falar assim, cara, tá tudo certo, obrigado, você me atendeu super bem aquele dia, e não alguém atrás da gente, né? Poxa vida, aquela sugestão, aquela solução que você me vendeu, só me deu dor de cabeça. Mais uma vez, obrigado e vamos seguir junto aí cada dia mais para melhorar o nosso setor, gente.
Valeu, Thiago. Te agradeço também aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo esse papo, trocando essa ideia. Desejo muito sucesso, né, para você, para os seus negócios, para a sua empresa e para quem está nos acompanhando. Como você já sabe, logo mais a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, boas vendas e até mais.